colaboração em 15 de mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Estado de Goiás, presentes os procuradores da República Hélio Teiro Correia Filho e Rafael Pellicer Rodrigues Barbosa, compareceu o senhor Carlos José Fadigas de Souza Filho, CPF 56640170582, devidamente acompanhado por seu advogado Pier Paulo Cruz Bottini, OAB São Paulo 163657, e do advogado Walter Pedrosa Barreto Júnior, OAB Bahia 2334, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de qualquer instrumento de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinado e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual da presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados específicos previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 1, que é o currículo, pretende responder às perguntas formuladas? Sim. Vamos às questões. O senhor pode nos dizer a formação profissional do senhor e contar a história do senhor no grupo Odebrecht, quando o senhor entrou, de que maneira que o senhor entrou, quais os cargos que o senhor ocupou, quem que foram seus chefes imediatos, a quem o senhor reportava nesse período todo e quem que eram os seus subordinados imediatos também, por favor? Pois não. Eu sou administrador de empresas, me formei no ano de 1992, trabalhei durante 2 anos no Citibank e em 1992, no final do ano, ingressei no grupo Odebrecht. São aproximadamente 24 anos e nesse período eu passei por diversas empresas do grupo, diversas funções. Sempre em funções do que a gente chama áreas de apoio, que não são as funções finais da empresa, área de planejamento, área de finanças, as típicas áreas de apoio. No final do ano de 2006, últimos dias, na verdade, praticamente já no início de 2007, eu assumi a posição de diretor financeiro da Braskem, me reportando ao presidente da companhia, que à época era o José Carlos Grubzik. E comigo trabalhava uma equipe financeira que mudou de composição aí, ao longo do tempo. Eu fiquei nessa mesma função os anos de 2007, 2008 e 2009, e no início do ano de 2010, em função de termos adquirido uma empresa nos Estados Unidos, eu saí da função financeira e assumi a presidência da empresa norte-americana que nós compramos, chamada Braskem América. Foi minha primeira experiência, portanto, liderando um negócio. Até então eu vinha de funções, como eu comentei, de apoio. Permaneci nos Estados Unidos um período menor do que eu esperava, porque fui convidado para voltar ao Brasil no final do ano de 2010 e assumir a presidência, assumir como diretor-presidente da Braskem. Eu tinha chegado aos Estados Unidos naquela altura, tinha por volta de 7, 8 meses. O presidente à época era, inclusive, a quem eu me reportava à época, o Bernardo Gradin, por uma questão de uma
disputa societária entre as famílias Gradim e Odebrecht, deixou, depois só de 2 anos e meio como presidente, a presidência da Braskem, e eu voltei para assumir a companhia nos últimos dias do ano de 2010. Portanto, foi um pouco inesperado, né? Um pouco cedo na minha carreira, mas ali em últimos dias de 2010 eu assumi a Braskem. Foi aí nesse contexto que eu tive um alinhamento com o presidente do conselho, Marcelo Odebrecht. Então, na minha nova função, assumida ali em dezembro de 2010, eu passava a me reportar ao conselho de administração da Braskem, e nessa função a figura principal era o presidente do conselho, Marcelo Odebrecht. E foi nesse contexto que o Marcelo me orientou para que eu me concentrasse no setor industrial e na relação com o cliente, e que eu não priorizasse, não atuasse na parte política, porque o grupo Odebrecht já tinha várias pessoas de contato atuando nessa frente política, como hoje eu sei, inclusive com maior detalhes, mas enfim, essas relações políticas já existiam. Para mim, relações políticas que o senhor se refere é relações com políticos. Relações de proximidade com políticos relevantes, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Para mim, essa orientação, lembrando que eu me reportava ao presidente do conselho, funcionava muito bem. Primeiro porque eu tinha uma preocupação com os clientes da Braskem, que estavam vendo o terceiro presidente num período aí de mais ou menos 3 anos. O Grubzik tinha saído 2 anos e meio, o Bernardo Gradim ficou só 2 anos e meio e eu cheguei. Precisava dar uma atenção aos clientes. A Braskem é uma empresa industrial muito grande e eu precisava me engajar com federações de indústria da Bahia, FIEB, FIERGS no Rio Grande do Sul, FIE em Alagoas, a Confederação Nacional de Indústria. E, de fato, a Odebrecht, até por conta de suas outras atividades, empreiteira e tudo mais, tinha esses contatos. Foi o que eu fiz, mantive minha atuação focada na gestão da companhia. Só um parêntese. O senhor disse que não fazia os contatos políticos que o Marcelo disse que o grupo já tinha quem fizesse. O senhor sabe quem fazia? Ele disse para o senhor quem eram os executivos do grupo que fazia contatos políticos? Na época, ele não disse nominalmente, mas entre e-mails que circularam na companhia, e-mails, ficava muito claro que havia pessoas que tinham já um histórico de relação com políticos específicos há muito tempo. Um determinado governador tinha uma pessoa que tinha uma relação, já tinha trabalhado com esse governador, já tinha feito obra para esse governador e já tinha esses contatos. O senhor pode dar nomes, tanto de políticos quanto de executivos? Posso dar nome. E eu vou aproveitar um pouco o que recentemente, inclusive, ficou um pouco mais público, porque hoje eu tenho um conhecimento ainda melhor. Eu vejo que o Marcelo tinha uma relação muito estabelecida no poder executivo. Então, hoje me parece bastante notório já que o Marcelo tinha uma relação de proximidade. Veja bem, o que o senhor ficou sabendo, pelo que o senhor viu na imprensa, não... Tá bom, então voltando à época... Eu preciso que o senhor diga o que o senhor sabia, que o senhor ficou sabendo lá dentro da empresa, conversando com outros executivos. Perfeito. O senhor se referiu a e-mails. Perfeito. Né? O senhor tem esses e-mails? Um dos e-mails. Condição de conseguir esses e-mails? Perfeito. Um desses e-mails eu vou deixar anexado. Sim, é o e-mail onde o Marcelo me orienta a não priorizar a parte política e me concentrar na empresa e na relação com os clientes. Tenho sim um e-mail, por exemplo, de final de 2011, por ocasião da troca do Poder Executivo, onde o Marcelo comentava e pedia que as pessoas que já tinham histórico de relacionamento buscassem os novos ministros. Esse é um e-mail que eu posso disponibilizar. Esse e-mail o senhor não disponibilizou ainda, não? Eu disponibilizei ele para o Ministério Público ao longo dos diálogos da colaboração. E em algum momento, ele portanto é de poder do Ministério Público, mas eu não tenho nenhum problema de anexá-lo novamente. Sim, mas para a gente identificar ele aqui, ele está identificado em algum lugar?
não faz parte da lista de anexos atual. Ah, ótimo. Então, anota aí. Sim, claro. Só um segundo. Essa troca do Poder Executivo foi no final de 2011. Isso, fim do governo de 2010 e quando entrou o governo novo em 2011, vieram novos ministros e o Marcelo comentou, olha, precisamos apresentar os nossos projetos, nossas prioridades, dialogar com os ministros, peço que as pessoas que têm mais relação busquem esse contato. Esse foi o e-mail que o Marcelo mandou. Para um grupo grande de pessoas Certo. dentro O senhor sabe do se grupo. alguém respondeu a esse e-mail, dizendo, olha, eu conheço o político tal, eu posso me relacionar Não. com o político tal? Não, me pareceu uma coisa já estabelecida, no sentido de que ele no próprio e-mail já citava o ministro... O senhor se lembra de algum e-mail em que algum político é citado nominalmente e algum e-mail que mostre, que comprove que o político tal, o contato dele era o executivo fulano de tal? O senhor tem Este e-mail, ao fazer referência aos ministros, AGU inclusive e tudo mais, já traz o nome da pessoa que deveria estabelecer essa relação, ou que já tinha essa relação na verdade. Já faz essa conexão. Esse e-mail já foi entregue? Já foi entregue ao Ministério Público. Mas não está aqui na forma desse anexo? Não, ao longo da redação não me pareceu tão material incorporá-lo. O Ministério Público já tinha ele, já tinha entregue. Imagina até que já tinha usado no sentido de ajudar nas investigações. Mas eu posso anexá-lo novamente sem problema nenhum. Ótimo. Então, nós vamos precisar desse e-mail. Você anotou os minutos aí? Pode continuar, prosseguir Bom, o senhor se lembra de nomes de cabeça? Olha, um exemplo. O ex-governador da Bahia e aquele momento indo, se não me engano, para o Ministério da Defesa, o ex-governador Jacques Wagner, estava identificado como tendo como contato principal dentro da empresa o Cláudio Melo Filho. Esse é um exemplo. Mais alguém? O senhor se lembra? Olha, de cabeça, eu peço desculpa. É um e-mail de 2011, eu até revisitei ele, mas não tinha muita relevância para mim. Não se prendendo só apenas esse e-mail, mas em outras fontes de informação que o senhor possa ter tido durante o período em que o senhor trabalhou na empresa, o senhor consegue se lembrar de algum político e do respectivo executivo que era o contato, que tratava desses assuntos? Sim. De conversas dentro da empresa, de reuniões que você participa e houve referências. No Rio de Janeiro, o Benedito Júnior, que era o presidente da construtora, tinha uma relação, eu ouvia que tinha relação com o então governador. Qual que era o governador? Tinha uma relação com o ex-governador Sérgio Cabral. De lembrança... O Marcelo Odebrecht tinha relação dentro do Poder Executivo, como eu comentei. Não só com o Guido Mantega, mas tinha um bom trânsito com o ministro Aloysio Mercadante, que no primeiro momento, se não me engano, estava em Ciência e Tecnologia e depois migrou para a Casa Civil. Marcelo me parecia ter uma boa relação também com o ministro Pimentel, que estava na Indústria e Comércio. Esses são os que eu me lembro pela relevância dos ministérios, né? Quer dizer, Indústria e Comércio, um ministério importante, Casa Civil. A Braskem, durante o período que o senhor presidiu, trabalhou na Braskem, não só presidiu, trabalhou, ela concentrava os seus negócios em quais estados? Até por uma questão de infraestrutura, né? A Braskem tem fábricas, mais de uma inclusive, nos estados de Alagoas. Não dá para dizer que é um complexo petroquímico, mas nós temos ali algumas fábricas. Na Bahia, sim, é um complexo petroquímico muito grande, em Camaçari. Nós temos várias unidades em Camaçari. No estado do Rio de Janeiro, nós temos fábricas também ali na região de Duque de Caxias. Em São Paulo, tem um polo petroquímico também em São Paulo, na região do ABC. E no Rio Grande do Sul. Certo. Então, esses estados
A Braskem é, inclusive, a maior empresa em alguns desses estados. É a maior empresa de Alagoas, a maior empresa da Bahia, a maior empresa do Rio Grande do Sul, uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul. Naturalmente, Rio e São Paulo não é o caso. Então, esses são os estados principais de produção. Certo. E nesses estados, pelo tamanho que o senhor está dizendo da empresa, em alguns deles, inclusive, é a maior empresa, ela deveria ter um contato muito próximo com os políticos desses estados, né? Começando por Alagoas, que foi o primeiro nome que o senhor deu. Quem que eram os políticos de Alagoas que tinham contato mais próximo com a Braskem e quem que eram os executivos da empresa ou do grupo Odebrecht que tratavam de interesses da empresa ou do grupo com esses políticos? Bom, tem uma parte específica onde eu trato da área de relações institucionais. Eu posso antecipá-la e abordar um pouco mais. Sim, assim, o senhor vai abordá-las nessa outra parte, mas eu preciso agora dos nomes. Perfeito. Eu preciso só pôr um pouco de contexto, então. Certo. A Braskem tem uma estrutura com um representante em cada um desses locais, por uma multiplicidade de temas que precisam ser tratados localmente. Atração de clientes, por exemplo. Vou começar por Alagoas. Vamos supor que seja Alagoas e usar como exemplo genérico. Atração de clientes para Alagoas. Infraestrutura para o polo petroquímico, de rodovia, se a rodovia está bem mantida ou não, que é uma obrigação do Estado. Segurança, problema de assalto na região do polo, isso surgiu na Bahia, precisava discutir com o governo do Estado, reforço de PM e tudo mais. Então, tem um gerente da área de RI que fica lá. Então, em Alagoas, a principal relação da Braskem, eu não saberia dizer se a Odebrecht tem uma relação importante em Alagoas, me parece até que não. Nós temos um gerente institucional que cuida dessa relação em Alagoas, o nome dele é Milton Pradines, ele é funcionário da Braskem e cuida de toda essa relação. Mas ele tinha acesso ao secretariado. Ela tinha essa função de falar em nome da Odebrecht ou do grupo Odebrecht da Braskem com políticos, tratar desse assunto Ele tinha a função de, representando a Braskem, tratar com a administração estadual de todo e qualquer assunto de interesse da Braskem. Com deputados, senadores, governadores? Não. Acho que essas relações com deputados se davam mais via Brasília, né? Com a administração do Estado e do município por conta da agenda, então por prefeito, governador, secretários de Estado, secretário de Estado de Segurança, o próprio governador Theo Vilela. Ele tinha alçado e autorização para pagar ou oferecer vantagens indevidas para essas autoridades? Porque isso é que interessa. Perfeito. Então, só um instante. O senhor mencionou que o nome dele é Milton Pradines. Isso. Não tinha. Nenhum deles tinha e nenhum deles fez. Certo. Que seja do meu conhecimento. Quem tinha e quem fez. Para quem? Perfeito. Durante o período que eu presidi a Braskem, eu não tenho conhecimento de pagamento indevido. Com exceção de 2 pontos que eu vou tratar, que se deram através da estrutura da Odebrecht em Brasília. Esse em anexo específico. Perfeitamente. Pode prosseguir, então. O senhor estava falando assim, parênteses. Retomando a questão do currículo, doutor, eu acho que presidi, portanto, a Braskem durante 5 anos e meio, né? Com este foco que eu coloquei. Esse foco me levou, inclusive, a uma proximidade maior com os clientes da companhia, com toda a estrutura de defesa da indústria formal, as federações de indústria, CNI. Presidi, inclusive, a Associação Brasileira da Indústria Química, fui presidente do conselho, não presidente executivo, mas presidente do conselho, da ABIQUIM, que é uma associação importante, porque existe muita pauta e muito tema para ser tratado no que diz respeito à indústria. Em maio desse ano de 2016, quando começou o processo de colaboração da Odebrecht, como a Braskem participaria desse processo de colaboração, eu tomei a decisão de voluntariamente sair da presidência da companhia e desde então eu me engajei neste processo de colaboração. Migrei para a Odebrecht S.A., focado muito neste processo de colaboração, juntar evidências e tudo mais. E, na verdade, como meus 2 antecessores na condição de presidente da Braskem não estão participando do processo junto com a Odebrecht, pelo menos foi a informação que os advogados me deram, que eles não estão entre os 77 colaboradores da Odebrecht,
eu terminei me transformando numa pessoa que tinha um pouco do conhecimento do histórico da companhia, né? Apesar de eu ter conhecimento dos 2 eventos que aconteceram através, de novo, da estrutura da Odebrecht de Brasília, mas eu podia falar um pouco do contexto da empresa em anos anteriores à minha presidência, apesar de não conseguir falar de atos ilícitos, que não tinha conhecimento, mas eu posso dar o contexto. Isso era relevante para a empresa, era relevante, os números, os pontos de atuação e tudo mais. E com isso eu resumo um pouco, termino aqui um pouco da apresentação do meu currículo. Certo. A empresa a Braskem, ela estava... o senhor estava, enquanto o senhor era presidente da Braskem, o senhor respondia diretamente a quem? Ao presidente do conselho da Braskem. Eu respondi a um conselho com 11 pessoas. Certo. Esse conselho tem um presidente, que durante o período, quase todo o período, foi Marcelo Odebrecht. Por ocasião da prisão de Marcelo, no meio do ano de 2015, ele foi sucedido por Newton de Souza. Eu passei, portanto, a me reportar a Newton de Souza, até maio de 2016, quase um ano, reportando ao Newton de Souza. Quando eu saí, ele seguiu como presidente do conselho e eu saí da presidência da Braskem. E eu saí dessa função. A Braskem tem também um vice-presidente do conselho, mas esse vice-presidente mudou ao longo do tempo. E a maior proeminência, de fato, da relação hierárquica, digamos assim, era com o presidente, apesar de eu ter que prestar satisfação para todos os conselheiros, né? O conselheiro pede informação, dá uma recomendação, eu preciso ter atenção com aqueles pontos. Certo. E abaixo do senhor, qual era o seu plano? Perfeito. Eu tinha uma equipe que mudou ao longo desses 5 anos e meio. Eu, inclusive, busquei enxugar e reduzir a equipe ao longo desse período, mas talvez falando um pouco mais dos cargos ou do nome das pessoas. Enfim, era um grupo que tinha o título de vice-presidente e que cuidavam de funções distintas. Então, a gente tinha um vice-presidente responsável pelo México, que no México era o presidente local da Braskem, um vice-presidente responsável por Estados Unidos, que localmente lá se apresentava como presidente da sucursal da subsidiária americana. No Brasil, 2 vice-presidentes cuidando do dia a dia dos negócios, um cuidando de plásticos, resinas, e um outro cuidando das centrais petroquímicas. E somado a isso as funções clássicas, um vice-presidente para jurídico, um vice-presidente para finanças, um vice-presidente para relações institucionais, um vice-presidente para tecnologia, que é um tema importante na Braskem, um vice-presidente para investimentos, a Braskem investe muito, 2, 3 bilhões de reais por ano, tinha um vice-presidente para investimentos. Eu acho que isso, o vice-presidente de RH, que eu não tenho certeza se eu mencionei, e essa é um pouco a estrutura. Esses nomes mudaram um pouco ao longo do tempo. E esses vice-presidentes que seriam os líderes empresariais? Não. Líder empresarial na nomenclatura do grupo eram, dentro do grupo Odebrecht, os presidentes de cada empresa. Então eu era líder empresarial responsável por química. Tinha um colega que era líder empresarial responsável por etanol e açúcar. Todos reportando a seus conselhos, tipicamente presididos por Marcelo Odebrecht. Os líderes, então, eles respondiam diretamente ao Marcelo? Presidindo as empresas do grupo. E abaixo dos líderes tinham o quê? Tinham os aí cada empresa tinha sua estrutura, especificamente na Braskem, os vice-presidentes da empresa em si, reportando ao presidente, reportando a mim. E os diretores superintendentes? Aí, diretor superintendente era uma nomenclatura muito comum da construtora. Pelo que eu me lembro, a construtora usava, reportando ao presidente, o título de diretor superintendente. Na Braskem, a gente usava o título de vice-presidente, aí tinha uns 8 a 10 vice-presidentes, dependendo de a gente aglutinar funções ou não. Na Braskem, então, não tinha? Não, diretor superintendente não. A gente tinha um cargo de diretor que aí vinha reportando ao vice-presidente. Presidente, vice-presidente e diretor. Um conjunto de uns 70 diretores. Esses responsáveis máximos pela Braskem em cada estado, qual era o cargo deles? Gerente, superintendente, diretor de contrato? Olha, O senhor disse que em Alagoas tinha um gerente. É um título de gerente. Ele não era um responsável máximo pelo estado, a gente não tinha essa função, mas a gente tinha, porque estamos em São Paulo, no mesmo país, né? A gente tinha essa função de responsável máximo em outros países. Tinha um cara que era o último responsável na Europa, especificamente na Alemanha, um cara que era o último responsável nos Estados Unidos. No Brasil, por estado, a gente não tinha. A gente tinha, sim, uma pessoa que cuidava do diálogo, que tinha o título de gerente de relações institucionais. Certo.
sabe dizer se a Braskem ajudava a alimentar o setor de operações estruturadas do Oeste? Sim, é tópico também de um ponto específico em relação à geração de caixadores na companhia e remessa para a área de operações estruturadas. Certo. O senhor conhece o sistema MyWebDay? Não. E o sistema Drones? Passei a conhecer nos últimos meses em função do meu esforço de colaboração. Não sabia que ele existia. Não, foi uma surpresa. O setor de operações estruturadas, o senhor conhecia? Sabia que ele existia, sabia que ele era liderado por Hilberto Silva e sabia que ele tinha duas pessoas trabalhando diretamente com ele, o Luiz Eduardo e o Fernando Migliaccio. Certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de... Então nós vamos... Só uma coisa. Sr. Carlos, no anexo mais à frente, o senhor mencionou que só teve conhecimento do Drauzes, assim que se fala. Isso. O Drauzes, quando o senhor começou a colaborar, ou na colaboração. Só que em outro anexo, o senhor menciona que uma operação ela foi reportada via Drauzes. Perfeito. Foi onde, durante a colaboração, eu fui buscar as provas de corroboração. E aí o Drauzes eu já tinha ouvido na imprensa, e me capacitei dentro de casa com os advogados do grupo, então vamos ao Drauzes buscar esse dado. Muitos desses dados, inclusive, viraram a prova de corroboração e são itens desses anexos. Entendi, mas essa alimentação do Drauzes não estava a cargo do senhor? Não. Entendi. Eu não sabia da existência do sistema. Certo. O senhor tem mais alguma coisa que gostaria de esclarecer dentro